por 2 vai dar um quociente 3 e vai sobrar resto 1. Ó. Beleza. Vê se vocês concordam. 7 é o dividendo. 2 é o divisor. 3 é o quociente e 1 é o resto. Beleza? Ou seja, o 7 é o Dzão, o 2 é o Dzinho, o 3 é o Q e o R vale 1. A pergunta é, pense para vocês, tá? É possível aqui, ó, galera, é possível aqui na direita, nessa parte que está em vermelho, é possível obtermos o 7 aplicando operações com esses outros 3 valores? Em outras palavras, dá para a gente escrever o 7 usando o 2, o 3 e o 1? Dá. Me diga aí, ó, para você, não precisa falar para mim, fala aí para você. O que você escreveria com o 2, o 3 e o 1 para você obter o 7? Provavelmente você vai falar 2 vezes 3, que é 6, mais 1. Ou 3 vezes 2 mais 1. Então se liga aqui, ó. 7 é igual a 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 1. O que eu gostaria que vocês percebessem, sabe o que é? Se liga aqui, por favor. Olhe para isso aqui que a gente acabou de obter, ó. Olhe para isso aqui que a gente acabou de obter. E compare, galera, com o que está aqui, ó. Ó. Comparei, por favor. Veja se não é exatamente a mesma ideia. A diferença, sabe qual é? E aí é que vem o problema, principalmente para a galera que não curte muito matemática. Quando você pega aqui, ó, galera, essa parte em vermelho, que tem números, fica mais direto, fica mais claro para a galera. Quando você pega essa parte aqui que está de preto, ó, que são incógnitas, que são letras, que fica algébrico, para a galera que não gosta de matemática, essa parte que está em... que eu destaquei com marca-texto, ela fica muito mais carregada, né? Mas o que eu gostaria de te sugerir? Sempre que você tiver que trabalhar com esse algoritmo da divisão, para você não ter que ficar decorando nada, coloca essa divisão aqui, ó, 7 dividido por 2, que vai dar 3 e resto 1, e aí você, ó, escreve o 7 usando o 2, o 3 e o 1, para que você não tenha que ficar se preocupando em decorar. Beleza? E a outra coisa que eu queria te chamar a atenção também, ó, eu queria que a gente agora olhasse para isso aqui, ó. Bora entender essa parte daqui? Ó, se ligue. O resto tem que ser maior ou igual a 0. Isso é óbvio. O resto, qual o menor valor que um resto pode assumir? 0. O menor valor que um resto de uma divisão pode assumir é 0. Acredito que isso eu não preciso nem me esforçar para lhe convencer. Agora, eu queria ver se eu te convenço, sabe o quê? Dessa segunda parte, ó. O resto é menor que o divisor. Ó, galera, o resto tem que ser menor que o divisor. Véi, olha para cá, na moral. Ó, o resto tem que ser menor que o divisor. O resto tem que ser menor que o divisor. Bom, a minha pergunta para você é: analise aí, por favor, por que que o resto tem que ser menor que o divisor? Analisa para você, pensa aí. Por que que o resto tem que ser menor que o divisor? Pô, velho, porque senão seria resto, rei. Vem cá, olha por exemplo numérico que eu coloquei. O divisor é 2. Como é que o resto vai ser um número de 2 para cima? Se isso aqui, ao invés de 1, fosse um 2, ele não seria resto, velho, porque ainda dá para dividir. Se esse número aqui, ao invés do 1, fosse um 3, ele não seria resto, porque ainda dá para dividir. É claro, galera, que o resto tem que ser menor que o divisor. Porque para ser resto, ele tem que ser menor que o divisor. Senão a divisão continua. Você quer ver para ver se você concorda com o que eu estou falando? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. X foi dividido por um número 9, deu o quociente 3 e o resto é o maior possível.
Se ligue. Ó, imagine que você precisasse desse número x para alguma coisa. Aí ele fala o seguinte, ó. Na divisão de um número inteiro x por 9, obtém-se quociente 3 e o resto é o maior possível. Pense então, galera, por favor, quem é o maior resto possível dentro dessa situação que eu acabei de colocar aí? Qual o maior resto possível dentro dessa situação? Se você está dividindo um número por 9, qual é o maior resto possível? 8. Ó, o maior resto possível aqui para essa divisão é 8, galera. Por quê? Porque se você colocar uma unidade a mais do que 8, ou seja, se você botar 9, não é resto, porque 9 dá para dividir por 9. Sacaram? Então, se o cara lhe perguntasse aqui, ó, nessa situação aqui, ó, galera, se ele lhe perguntasse quem é o número x, o que é que você ia dizer? Que x, ó, x é igual a 9, é igual a 9 vezes 3 é igual a 9 vezes 3 mais 8. Ou seja, essa é a parte introdutória do que chamamos em matemática básica de teoria dos números. Então agora, ó, por favor, acompanhem comigo. Vamos ler tudo de novo, depois de esmiuçar todas as possibilidades. Ó, dividir o inteiro Dzão pelo inteiro Dzinho, com Dzinho diferente de zero, até porque senão não existiria, não estaria definida a operação, né? Você lembra que você não pode ter denominador ou divisor igual a zero. Significa determinar QR, quociente e resto, tais que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E aí eu coloquei aqui o exemplo do 7, ó. Dividendo, que é o 7, é divisor vezes quociente mais resto, sendo que o resto é maior ou igual a zero, e o resto também tem que ser menor do que o divisor. Beleza? Então, ó, se ligue, esse foi o primeiro slide. Tô no chat, abri o chat para mim, e eu queria que vocês dessem um ok, se tiver tudo bem, se vocês entenderam. Caso alguém não tenha entendido, manda aí uma mensagenzinha no chat sobre o que você não entendeu. Pronto, a galera já está respondendo aqui. Luiz, ok. Rafael, João Paulo, Ana, Camila. Massa, massa. Pronto. Então, beleza, beleza, beleza. Não entendi muito bem aí. Enzo botou Tega. Deve ter sido alguma coisa errada, né? Não sei. Mas tudo bem. Galera, se liga então. É isso, Enzo? Tá de boa? Ah, tá, de boa. Ah, não. Marcos que botou agora. Tá, de boa, beleza? Ah, tá, de boa. Massa, sei lá, manteiga, sei lá o que você tá falando. Massa, então show. Galera, então, ó, esse é o primeiro slide dessa aula, beleza? Então vamos voltar aqui para nossa aula. Se ligue, se ligue. Deixa eu botar o laserzinho aqui para ficar melhor para a gente. Então vamos nessa. Galera, múltiplos e divisores. O que eu gostaria nesse slide aqui, ó, ainda não vou definir o que é múltiplo, o que é divisor. Eu só queria que você percebesse o seguinte, ó, que a ideia de múltiplo e a ideia de divisor, elas estão completamente atreladas. A ideia de múltiplo e divisor, elas estão atreladas. Ó, em resumo, e eu vou tentar lhe mostrar isso com exemplo numérico. Ó. Se A é múltiplo de B, consequentemente B é divisor de A. Ou seja, se um número é múltiplo de outro, esse outro tem que ser divisor do primeiro. Mas se liga. Se a divisão de um número por outro é exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo, ou que o primeiro é múltiplo do segundo. Então, ó, primeira coisa de tudo. Divisão exata significa que o resto vale zero. No slide anterior, quando eu dividi 7 por 2, lembre que o resto deu 1. Aquela divisão não é exata. Por isso que eu não posso dizer que 7 é divisível por 2, ou que 7 é múltiplo de 2. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando a divisão de um número por outro é exata, a gente diz que o primeiro é múltiplo do segundo, é divisível pelo segundo. Quer ver? 45 dividido por 5 dá quociente 9 e resto 0. Se você dividir 45 por 5, o resto vai dar 0. Ou seja, esta divisão de 45 por 5 ela é exata. Então, se ligue quais são as 4 formas que nós temos de verbalizar o fato do 45, quando dividido por 5, deixa resto 0. Veja se você concorda. Você pode afirmar que 45 é divisível por 5. Você pode afirmar que 45 é múltiplo de 5.
Você pode afirmar que 5 é divisor de 45, e eu gostaria que você percebesse isso, ó. 45 é múltiplo de 5, 5 é divisor de 45. As ideias de múltiplos divisores estão completamente atreladas. Se fosse aula de física, eu diria para você que é só uma questão vetorial, né? É apenas a questão do sentido, é uma questão vetorial. E ainda podemos dizer que 5 divide 45. Então, olha só. Quando você efetuar uma divisão por esse algoritmo que a gente acabou de falar aqui, ou por qualquer outro método que você queira, se a divisão der resto zero, você pode dizer que o primeiro número é divisível pelo segundo, que o primeiro número é múltiplo do segundo, que o segundo múltiplo é, ou que o segundo número é divisor do primeiro número, ou ainda que o segundo número divide o primeiro. Então, dizer que é divisível é a mesma coisa de dizer que é múltiplo. Dizer que um número é divisor do outro é dizer que esse número divide aquele outro. Então, ó, a ideia é múltiplos e divisores estão atrelados, beleza? Então, ó, 45 é múltiplo de 5. 5 é divisor de 45. Então, essa é a ideia inicial que vai capitanear a aula de hoje. O que a gente vai fazer aqui é dar uma esmiuçada em múltiplos, divisores e as suas consequências. Vou abrir o chat de novo para ver se está de boa. Me dê um ok aí se estiver de boa, ou se houve algum problema, vocês me falam também, tá certo? Massa. Então, Gabriel, Luísa, Levi, João Paulo Tega, pronto, beleza. Virou Tega agora, né? Mas Tega aí saiu, é porque era para sair de boa e foi corretor, ou existe essa expressão mesmo? Tô ficando muito velho, velho. Isso é alguma expressão que eu não conheço. Ah, existe? Ah, é? Ah. Tega na manteiga, entendi. Beleza. Massa. Então, quando falar tega, porque, né, tá de boa. Massa. É tipo, sei lá, velho. Mel no mamão, né? Açúcar, mamão com açúcar. Mamão com açúcar não, que aí se você torcer para algum determinado time, eu espero. Então, massa, galera. Vou sair aqui do nosso chatzinho e vou voltar para nossa aula. Então, massa. Agora começa a brincadeira. Olha só. Deixa eu ver o chatzinho. Aí é o Vitória. Pois eu não falei nomes, hein? Galera, se ligue, se ligue. Divisores de um número A. Então, vamos analisar o que é o conjunto dos divisores de um número. Beleza? Então, se ligue. O que é o conjunto dos divisores de um número? É o conjunto formado por todos os números inteiros que dividem A. O conjunto dos divisores de um número é o conjunto formado por todos os números inteiros, viu, pai, viu, mãe? Não é natural, não, viu? Inteiros que dividem A. Então, se ligue. Os divisores de 2, se ligue, ó, os divisores de 2, e é assim que a gente representa o conjunto dos divisores de um número, a gente coloca desão de divisores e coloca um número entre parênteses, ó, o conjunto dos divisores do número 2, ele é formado por mais ou menos 1 e mais ou menos 2. O conjunto dos divisores de 9 é formado por mais ou menos 1, mais ou menos 3 e mais ou menos 9. Então, olha só, galera. Quando uma questão falar conjunto dos divisores, você tem que incluir os negativos também. Agora, se ele falasse quais são os divisores naturais do 2, quais são os divisores naturais do 9, aí, ó, observation embaixo, a gente representa divisores naturais, ó, ou divisores positivos, com esse maisinho, beleza? Perceba que a notação é diferente. E aí sim você só inclui os números naturais. Minha galera, preste atenção, porque a primeira coisa que a galera erra, se equivoca, cai em distratores em questões envolvendo múltiplos e divisores, é partir do pressuposto de que múltiplos e divisores só existem nos naturais. Isso está errado. Isso está errado. Você deve ter recebido aí que faltam, né, 10 minutinhos. Daqui a pouco eu vou fazer um novo convite lá no nosso grupo do WhatsApp.
São 14 pessoas que estão na aula. Eu espero as 14 entrarem. Tenta entrar o mais rápido possível lá. Beleza? Então, galera, o primeiro equívoco do pessoal é quando se fala em divisores ou múltiplos, a galera achar que estamos apenas nos naturais. E não estamos, velho. Ó, divisores, os negativos entram. Divisores naturais, os negativos não entram. Então, para a maioria da galera, o que você chamava de divisores, ou seja, só os positivos, não são os divisores de um número, são os divisores naturais. Então, tome cuidado sobre essa questão de divisor para divisor natural. Beleza? Tranquilo? Tô no chat. Vê se teve alguma dúvida aí, galera. Manda um okzinho aí se tiver de boa. Massa, João Paulo. João Vitor, Luísa, pronto, massa. Então, tega, né? Vamos nessa. Tega na manteiga. Show de bola. Vou voltar aqui então, tá? Vamos voltar para nossa aula. Massa. Agora, deixa eu ver se você concorda comigo. Vai começar o processo mecânico chato. Se ligue, se ligue. Se eu lhe pedir, eu vou falar por enquanto só de divisores naturais, tá? Só de divisores naturais. Se eu lhe pedir os divisores naturais do 1, fica muito fácil, é só 1. Divisores naturais do 2, 1 e 2. Divisores naturais do 3, 1 e 3. Divisores naturais do 4, 1, 2 e 4. Divisores naturais do 5, 1 e 5. Divisores naturais do 6. Aí você vai percebendo que vai começando a aumentar. 1, 2, 3 e 6. E aí você vai, e aí você vai. E, ó, em geral, claro que existem exceções, mas a tendência é que quanto maior venha a ser o número, mais divisores esse número possuirá. Então se ligue, velho. Se eu chegasse para você agora e falasse assim, ó, me diga quais são os divisores naturais do 54. Você já pensou, você tem que ficar fazendo isso de cabeça, velho? Tipo assim, ó, peraí, divisor de 54, os naturais. 1, 2, 3. Deixa eu ver se 3 é 3, 4 não é, vai demorar muito, velho. Se você for ficar fazendo de cabeça os divisores naturais de um número qualquer, quando esse número é muito grande ou quando esse número tem muitos divisores, você primeiro perde tempo e segundo, que é o pior de tudo, você pode acabar esquecendo um ou outro número. Na hora de fazer de cabeça, você acaba esquecendo um ou outro número, entendeu, velho? E aí você começa a ter problemas. Pronto, de boa. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, pronto, de boa. Massa. Mas aí o que acontece? Ó, João Paulo colocou ali no chat, mas eu vou fazer o seguinte. Existe, galera, um método prático para você determinar os divisores naturais de um número. Existe um método prático para que você faça isso. Então, se ligue. Qual é esse método prático? Se ligue. Vamos supor que eu queira determinar os divisores naturais do 54, tá? Vamos nessa. 54. Você primeiro vai ter que fatorar um número. Então, ó, aquela fatoração, beleza? Aquela fatoraçãozinha. Então, se ligue. Volto sim, Marcos. Deixa eu voltar aqui. Voltei, meu velho. De boa. Veja aí. Massa. Então vamos nessa. Foi de boa, né? Pronto, massa. Então vamos nessa. Galera, então se ligue, ó. Processo prático para a gente obter os divisores naturais de número. Agora se ligue. Primeiro passo. Vamos supor que eu quero os divisores naturais de 54. Você vai ter que fatorar o 54. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Isso aí é fatoração. O nome disso é decomposição em fatores primos, ó, porque todos esses fatores são primos. Se você não lembra, se você tem alguma confusão sobre números primos, daqui a pouco, no momento mais um pouquinho para frente, eu vou relembrar o conceito, a definição de número primo. Bom, agora se ligue. O que você vai fazer
para determinar os divisores naturais de um número. Você vai passar uma segunda coluna aqui, e lá em cima você vai colocar aquele número natural que é divisor de todo mundo, ou seja, 1. Então se ligue, ó, o divisor universal. Se ligue qual é o processo. Ó, coloquei 1 aqui em cima. Você vai agora aqui para os seus fatores, olha para o slide. Você vai para os seus fatores e vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada fator e vai multiplicar pelos números que vem acima dele nessa última coluna. Ou seja, eu estou com 2 aqui, ó. O único número que está acima do 2 nessa coluna é o 1. Então, eu vou fazer 2 vezes 1. Ó, 2 vezes 1, 2. Vou pegar o 3 agora. Quais são os números que estão acima do 3? O 1 e o 2. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 1, que dá 3, e 3 vezes 2, que dá 6. Então, ó, 3 e 6. Vou pegar agora esse 3. Agora se ligue. Todos esses números estão acima do 3. Então, em teoria, eu teria que multiplicar 3 por 1, por 2, por 3 e por 6. Só que vocês concordam comigo, né? Que o 3 já foi multiplicado pelo 1 e pelo 2 aqui, ó, os resultados. Então, eu não preciso repetir essa multiplicação. Entendeu? Então, eu só vou fazer 3 vezes 3, que é 9, e 3 vezes 6, que é 18. E esse último 3, em teoria, você deveria multiplicá-lo por todos esses números que aqui estão. Só que o 3 já foi multiplicado por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, você só precisa multiplicar agora por 9 e por 18. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 18 é 54. E, portanto, os divisores naturais de 54 são 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Então, ó, eu vou repetir, e no próximo slide, que vai ser o último, porque vai cair a nossa aula, eu vou mandar de novo lá no nosso grupo do WhatsApp o convite. Galera, qual o procedimento para determinar, qual é o procedimento para determinar, só um segundinho, qual o procedimento para determinar os divisores naturais de um número? Você vai fatorar o número, vai traçar uma segunda coluna e colocar lá em cima o divisor universal, vai botar 1. E aí você vai multiplicar cada fator da sua fatoração por todos os números que vierem acima dele nessa última coluna. Caso haja produtos repetidos, você não precisa fazer isso. Ó, eu obtive assim os divisores naturais, viu, galera? Naturais. Vou fazer mais um. Ó, determine os divisores naturais do 30. Primeiro passo, fatorar o 30. Ó. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Qual o procedimento? Passo a segunda coluna e lá em cima você coloca o divisor universal. 1. E agora você vai fazer o quê? Vai multiplicar cada fator pelos números que vierem acima dele nessa última coluna. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 3. Quem está acima do 3? O 1 e o 2. Então, 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 2 dá 6. O 5. Todos esses números estão acima do 5. E perceba que é a primeira vez que o 5 aparece na fatoração. Diferente do slide anterior, onde o 3 já havia se repetido, nesse caso o 5 não está se repetindo, é a primeira vez. Então, eu vou ter que multiplicar 5 por todo mundo. 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 15, e vezes 6, 30, ou seja, os divisores naturais do 30 são os números que aparecem aqui, ó, nessa última coluna do nosso processo. Beleza, galera? Então, ó, vou voltar aqui para a gente fazer a determinação dos divisores naturais de um número, fatora-se o número, coloca uma segunda coluna e coloca o 1 aqui em cima e sai multiplicando todos os números da fatoração pelos que vierem acima dele. Caso exista fator repetido, não é necessário multiplicá-los. Caso não existam fatores repetidos, você multiplica por todo mundo e achou os divisores naturais. Beleza? Tranquilo? Antes de te perguntar agora se tem alguma dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa apresentação, vou gerar uma nova reunião e boto o código lá. Vou esperar vocês, tá? A gente não foi tão rápido, né? Hoje a gente já está melhorando aí o processo. Show. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. 14. Tá faltando só alguém para esperar que já vai rolar. Vou então colocar lá naquele slide que a gente estava, tá, pessoal? Então vamos nessa.
Então, ó, vamos voltar para onde estávamos, beleza? Massa. Então, ó, reparem só. O que a gente estava falando, era sobre a quantidade, como calcular a quantidade de divisores naturais de um número, beleza? Então, o que a gente viu? Para calcular, a gente vai fatorar o número, coloca aqui em cima o divisor universal e multiplica todos os fatores pelos números que vierem acima dele. Com um detalhe, tá, galera? Se liga numa coisa. Massa, estamos com as 15 pessoas de novo. Se ligue numa coisinha que é bem importante. Nesse exemplo anterior, só para não ficar solto, tá? Se você aqui, ó, se ligue. Quando eu fiz 2 vezes 1, deu 2. Aí eu fiz 3 vezes 1 e 3 vezes 2, deu 3 e 6. Se você tivesse feito de novo, ó, deixa eu botar o laserzinho aqui. Se você fizesse feito de novo 3 vezes 1 e 3 vezes 2, para aqui embaixo aparecer outro 3 e outro 6, não estaria errado. Porque eu não sei se você lembra, um conjunto ele não muda quando um mesmo elemento é repetido diversas vezes. Agora, é desnecessário, entendeu? Você poderia ter feito 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e 3 vezes 6, não tem problema algum. Agora, não é necessário, você perderia tempo, sacaram? Então, não muda. Por exemplo, o conjunto que tem 1 e 2 e o conjunto que tem 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, eles são iguais. Um conjunto não muda, nem pela repetição de um mesmo elemento e nem pela troca da posição desses elementos. Beleza? Então, galera, essa ferramenta, eu não sei se alguém lembrava, mas é uma ferramenta super interessante para que a gente determine os divisores naturais. Naturais. Não é inteiro, não. Divisor natural. Beleza? Manteiga? Vá, tô no chat aqui. Vê se está tudo de boa. Estou aguardando aí o posicionamento de vocês para ver se está ok ou se não está. Ok, ok. Massa. Show. Gabriel, Levi. Massa. Beleza. Galera, então me parece, Rafael, Enzo, show de bola. Show de bola. Vamos nessa, então. Olha só. Ó, Enzo meteu até aquele ozinho escandinavo, pai. Vix é viking? Eu lembro, né? Foi uma parada assim. É muito louco isso aí. Bom, beleza. Minha gente, então, continuemos. Agora, se ligue, hein? Se ligue. Não é uma parada dessa, velho? Não é? Eu fui há uns 2 anos, fui pra Dinamarca, pô. Tenho os amigos que moram lá, e aí rapaz, muito louca a parada não teve nada. Era só, meu irmão. Se ligue. Olha só, repare. Vamos voltar aqui para a aula. Observações. Eu vou colocar de uma em uma, e eu quero que você leia, reflita e veja se está de boa para você. Primeira, vai lá. Leia para você e reflita, por favor. Então, vamos lá? Aquele processo anterior, que a gente fatora o número, coloca uma outra barra, bota um e tal, é para achar os divisores naturais. Se o cara quiser, ó, que você calcule os divisores inteiros, ó, turma, os inteiros, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez no slide anterior e vai inserir também os seus opostos. Beleza? Aquele negócio que a gente está falando no comecinho. Quais são os divisores naturais do 2? 1 e 2. Quais são os divisores naturais, ou os divisores do 2, mais ou menos 1 e mais ou menos 2? Para ficar claro, deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Isso aqui são os divisores naturais do 30. Olha o maisinho. Se eu quisesse os divisores inteiros do 30, galera, o que eu ia ter que fazer? Ó, o que ele está dizendo? Ó, você ia ter que só inserir os opostos, ou seja, ia ficar assim, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Sacaram o que ele está falando? Ou seja, se você quiser os divisores, né, os divisores inteiros, você vai fazer o mesmo processo que a gente já fez, só que você vai inserir também os simétricos, os opostos dos valores obtidos. Beleza? Então,
Essa foi a primeira observation. A segunda, lê aí para você, por favor. A segunda. Menos 1 e 1 são divisores de todos os números. Beleza? Não sei se você concorda, mas antes da gente falar sobre essa questão de divisores versus divisores naturais, se eu perguntasse para você quem é o número, quais são os números que são divisores universais, a galera só falaria o 1. Só que menos 1 também é divisor, né? Menos 1 também é o divisor. Lê a terceira, por favor. O conjunto dos divisores de um número é finito. Ou seja, a quantidade de divisores de um número é um número limitado de elementos. E ó, viaja aí comigo, pense aí. Quem é o maior divisor de um número? Pense aí para você. Quem é o maior divisor de um número? Ele mesmo. Ele mesmo. E quem é o menor divisor de um número? Não é um, não, viu? Eu falei divisor, não falei divisor natural. O menor divisor de um número é o seu oposto, é o seu simétrico. Beleza? Então, ó, analise as 3 observações. Por favor, leiam as 3 observações de novo, reflitam, que eu vou abrir o chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Vai lá, analisa aí, por favor. Massa, vou abrir o chat. E aí, veja aí se está tudo ok ou se tem algum problema. Gabriel, ok. João Vitor, Rafael. Massa, beleza, tranquilo. Beleza? Não precisa que todo mundo se expresse, não. Algumas pessoas já colocaram. Bacana. Queridão, bacana. Vamos nessa. Show de bola, Enzo. Vamos nessa. Se ligue só. Repare só. Pô, agora, engraçado você falar isso aí do queridão, que pô, meu apelido com meus amigos é meu querido, sabia? E a galera me chama de queridão mesmo, assim. É meu apelido mesmo. Não sei se a coincidência é miserável. Beleza, agora, galera, se liga, viu? Vou voltar aqui na parada. Vou voltar aqui. Massa que ele bota a parada no privado e eu falo para todo mundo, né? Foi mal, ainda. Ó, se liga. Pô, véio, foi porque eu mandei para Gomes primeiro, velho. Eu mandei sem querer para Gomes e depois eu tive que mandar para você, velho. De boa, vamos nessa. Bora, meu querido. Massa, vamos nessa. Minha galera, agora se liga. Agora é que vem a observação, que na verdade não é nem uma observação, é uma propriedade que ela dá uma bugada na cabeça. Ela dá uma bugada na cabeça. Então, para não dar essa bugada na sua cabeça, eu vou fazer o seguinte. Com licença aqui, viu? Vou voltar aqui, ó. Se liga aqui, por favor, minha galera. Se ligue. Deixa eu apagar aqui os comentários que eu tinha feito. Conte aí, por favor, quantos divisores naturais o 30 tem. Conte aí quantos divisores naturais o 30 tem. Bom, não vou esperar muito tempo para você fazer isso, que é só você contar aqui, né? 1, 2, 3, são 8 divisores naturais, beleza? Se liga. Os divisores naturais de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Agora, o número, a quantidade de divisores naturais do 30, é só você contar isso aí, beleza? São 8. Só que imagine o seguinte, velho. Você concorda, velho, que se eu lhe perguntar quantos são os divisores naturais de um número, você tem que fazer todo esse processo para achar quais são, para depois ficar contando de um em um. Você vai gastar tempo? Imagine, por exemplo, que eu te dou um número na forma fatorada. 2 elevado... Quer ver? Com licença aqui, ó. Se ligue. Imagine que eu te peço para você calcular a quantidade de divisores desses números aí. Olha o tempo que você vai ter que gastar. Você vai ter que fazer 2 vezes 9 vezes 5, para depois fatorar esse número todo, para depois fazer esse processo aqui para contar. Vai demorar para cacete. E eu queria voltar aqui, ó. Se ligue, viu, galera? Que essa é a parte que buga a cabeça, viu? Ó, lê o comando que ele quer ali, ó. Lê o comando.
Ele não quer saber quais são os divisores naturais. Ele quer saber quantidade, ele quer saber quantos. Quantos. Tem técnica para isso. E aí se liga qual é a técnica. Eu vou botar primeiro com esse exemplo para você se ligar. São 8. Você está vendo aqui, ó. Com licença, viu? Ó, se liga. Vê se você concorda. 30 na forma fatorada deu isso aqui, ó. Deu 30 na forma fatorada deu 2 elevado a 1 vezes... Rapidinho, deixa eu só azeitar aqui o negócio. Deu 2, deixa eu consertar aqui, rapidão. Ficou bem feinho. Não vou me esforçar para ficar também a coisa mais linda do mundo, porque vai ser impossível. Mas vamos lá. Deu 2 elevado à primeira vezes 3 elevado à primeira vezes 5 elevado à primeira. Essa é a forma fatorada do 30. O que vai aparecer naquela tela que eu acabei de te falar e que dá uma bugada? Ele vai dizer o seguinte, ó, para você determinar a quantidade, que é nzinho, de divisores naturais de um número, ó, que nesse caso aqui eu estou usando 30 como exemplo, ó o que você vai fazer, velho. Ó o que você vai fazer, viu? Se ligue. Eu não sei se a galera lembra, quando você coloca um nzinho na frente de um conjunto, você está se referindo a cardinal, a quantidade de elementos. Ó o que você vai fazer. Se ligue. Ó, isso vai estar escrito no próximo slide. Você vai pegar os expoentes, ó, vai somar uma unidade a cada expoente e multiplicar os resultados, ó. Você vai pegar ali, ó, o expoente 1 do 2, vai somar com o número 1. Depois, você vai multiplicar. Você vai pegar o expoente do 3, que também é outro número 1, vai somar com 1 e vai multiplicar pelo expoente do 5 e vai multiplicar pelo expoente do 5, que é outro 1, ó, vai multiplicar pelo expoente do 5, que é outro, somar com 1. Em outras palavras, minha galera, olha aí, por favor, para o que está acontecendo. Ó, o que eu fiz, ó. Eu peguei cada expoente da forma fatorada do número 30, somei uma unidade e multipliquei os resultados. Ou seja, essa conta aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, a quantidade de divisores naturais do 30 é 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, eu vou verbalizar para vocês o que vai estar escrito no próximo slide. Algo mais ou menos assim, ó. Para determinar, se liga que eu vou botar o laser, ó. Para determinar a quantidade de divisores naturais de um número, você vai pegar cada expoente da forma fracionária, somar uma unidade e multiplicar os resultados. Então, se ligue, ó, para ver se fica claro mesmo. Com licença aqui, viu? Se você contar aqui, ó, eu também tenho 8 divisores naturais do 54. O 54 tem 8 divisores naturais. A forma fatorada do 54, ó, o 54 na forma fatorada é 2 elevado a 1, é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado ao cubo. Essa é a forma fatorada do 54. Minha turma, como eu acabei de falar para vocês, ó, o que eu faço para determinar o número
de divisores naturais de um número qualquer. Ó, número de divisores naturais do 54. O que é que eu vou fazer? Se ligue. Eu vou pegar cada expoente da fatoração, ou seja, os expoentes são 1 e 3, ó. Vou pegar cada expoente da fatoração, 1 e 3, ó. Somo uma unidade a cada expoente, somo uma unidade a cada expoente, ó. Somo uma unidade a cada expoente e multiplico os resultados, ó. E multiplico esses resultados. E, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1, que é 2, e 2 multiplicado por 4, que é 3 vezes 1, vai dar quanto? 8. E, ó, se você olhar lá em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores naturais. Então, se ligue. Bora para a observação agora. Essa foi de boa, essa foi de boa, essa foi de boa. Eu parei aqui. Agora, ó, por favor, depois de eu falar tudo isso para vocês, leia aí a observação. Leia aí para você, por favor. Veja se vocês concordam que o que está escrito nessa observação número 4 é de forma algébrica, de forma matemática, de forma genérica, usando incógnitas, usando letras. Veja se isso não é o texto do que a gente fez nos exemplos anteriores. Sacou? Só que assim, velho, é muito carregado. Eu mostrar isso para você agora, depois de ter feito 2 exemplos numéricos, é menos pior, velho. O problema é eu tentar lhe mostrar isso sem você ter visto aqueles anteriores. Então, eu vou ler aqui. Ó. Olha o que ele está falando. Sendo A elevado a x vezes B elevado a y vezes C elevado a z a forma fatorada de um número n, então, x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 é um número de divisores naturais de n. O que ele está te dizendo, galera? Para calcular a quantidade de divisores naturais de um número qualquer, você vai pegar os expoentes da forma fatorada, somar uma unidade a cada um deles e multiplicar os resultados. É isso que ele está te falando. Beleza? Eu já vi que tinha alguém que tinha mandado uma mensagenzinha no chatzinho. Pois é isso aí, Levi. Ele está dizendo que se não tivesse explicado, seria difícil, seria impossível decifrar. Massa, decifrar é show. É isso, é porque é carregado, né, galera? Você vê assim, ó. Qual o grande lance? Matemática, geralmente, como é que a gente funciona? A gente primeiro começa daqui, ó, da parte algébrica, para depois fazer exemplos, né? Esse é o padrão. Tem alguns momentos, velho, ou talvez a maioria deles, que eu acho que é muito mais didático você começar com um exemplo numérico para depois você partir para a forma algébrica, porque você consegue enxergar melhor com o número, sacou? Só que aquela coisa, né? É aquela questão da profissão, da ética do professor e tal. Existe uma formalidade na parada, mas a gente não precisa dessa formalidade. Afinal de contas, nós somos uma turma de matéria isolada. O que eu quero aqui é facilitar a sua vida. Eu quero aqui é facilitar a sua vida. Seja só para você passar no Enem, seja para você que faz o seu 3º ano, o seu 2º ano e tal, para você melhorar suas notas, eu quero lhe ajudar. Então, eu vou usar as ferramentas que eu julgo que são as melhores para vocês. Beleza? Então, galerinha, vou subir aqui o chat e eu queria ver se ficou de boa para vocês essa explicação aí, por favor. Qualquer coisa, me avisem, tá? Tá de boa, né? Massa. Show de bola. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o slide, vão ter 2 exemplos para que você
Tatega. Eu vou colocar 2 exemplos para vocês fazerem, tá? Vou esperar aí 2 minutinhos para vocês fazerem, tá? Então se liga. Joga duro aí, ó, minha turma. Se joga aí, por favor. 2 minutinhos. É o tempo que eu pego uma água aqui. Vai encher o Marcos. Vamos nessa, galera. E aí, foi de boa aí? Foi, né? Vamos nessa. Ó. Eu vou fazer o seguinte, para não perder muito tempo, viu? Vou fazer aqui na folha e volto a foto aí para ver se você concorda. A letra A. Vê se você concorda aí com a letra A. Ó, vou começar aqui, ó. O número de divisores de x. Eu peguei cada expoente e somei uma unidade. Ficou 2 vezes 3 vezes 2, que deu 12. De boa? Tranquilo? Agora, eu não sei se alguém caiu na pegadinha da letra B, viu? 12. O primeiro é 12. Ó, o segundo. O segundo. Não vai dar 12, não. Quer dizer, pelo menos eu acho que não. Quer ver? Quer, repare. Galera, olhe para o número Y, por favor. Olhe para o número Y. O normal, e é claro que eu deixei você fazer para o esparro, né? É você falar assim, porra, vou pegar esse 1 e esse 2, que são os expoentes, vou somar uma unidade e multiplicar. Aí você pode até pensar assim, ó, eita, foi isso que eu fiz mesmo. Não tá errado, sabe por que tá errado? Galera, você soma uma unidade a cada expoente da forma fatorada do número. Forma fatorada é quando as bases são números primos. Eu lhe pergunto, ó pra cá, 10 é primo, galera? 10 não é primo, não, velho. Isso é esparro. Isso é esparro, velho. Sacou? Então, ó,
Foi a sacanagem. Isso, João, tá vendo? Então, sabe o que você vai ter que fazer? Ó, se ligue. Vou colocar aqui. Esse eu vou resolver aqui, tá? Se liga aqui. A primeira coisa que você vai ter que fazer, galera, é fatorar o 10, velho. Ó, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual, ó. Se ligue. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes... Você vai ter que fatorar o 10, galera. 10 é 2 vezes 5. Ó, é 2 vezes 5 e que está elevado ao quadrado. Sacaram? Agora eu tenho 2 e 5 como números primos. Aí você vai ter que fazer o seguinte, ó. Isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a 2 elevado a 1, que já estava ali, elevado a 1, vezes 5 vezes, deixa eu apagar aqui, vezes 5 elevado a 1, vezes, rapaz, ó, 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1 também. Agora, ó, aí você vai ter que lembrar de propriedade de potenciação, ó. 2 vezes 5 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aquela propriedade que lá no 9º ano fala assim, ó, a potência de um produto é o produto das potências. Então, isso aqui vai ficar vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ó. Sacaram, galera? Só que ainda tem um detalhe, ó. Isso vai ser igual, ó. Isso vai ser igual, vou botar aqui embaixo, ó. Aí agora você vai ter que lembrar, multiplicação de potência de mesma base, ó. Você vai ter que pegar 2 elevado a 1 e multiplicar por 2 elevado ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base, então vai ficar 2 e vai somar os expoentes. Então isso é 2 elevado ao cubo vezes, né? Vezes. E aí você vai pegar esse 5 aqui, ó. Esse 5 aqui, ó. E vai pegar com esse 5 aqui, ó. Ou seja, vai ficar 5 elevado ao cubo também. 5 elevado ao cubo. Sacaram aí, galera? 5 elevado ao cubo. Ou seja, para finalizar a questão, agora sim eu faço, ó, o número de divisores naturais de y, o número de divisores naturais do y, ó, do y, vai ficar, pega cada expoente da forma fatorada, e agora sim, galera, isso aqui é forma fatorada, porque 2 e 3 são primos, ou 2 e 5 são primos, então vai ficar, ó, pega cada expoente da forma fatorada, soma uma unidade, e multiplica os resultados. Ó. E multiplica os resultados. Ou seja, isso é 4 vezes 4, isso é 4 vezes 4. Portanto, esse número x, esse número y, desculpa, ele possui divisores, ele possui 16 divisores naturais. Então, ó, 4 vezes 4, então são 16 divisores naturais. Beleza, galera? Que outro você está falando, João? Não, meu velho, ó, porque a forma fatorada deu, no final das contas, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Porque esse 2 elevado à primeira que está aqui, ó, esse 2 elevado à primeira que está aqui, ele veio com esse 2 elevado à segunda que está aqui, ó. Virou 2 ao cubo. E esse 5 elevado à primeira veio com esse 5 ao quadrado, ó. E aí virou 5 ao cubo. Sacou?
Beleza, né? Show de bola. Ô, galera, então se ligue, ó. Essa parte de determinação de divisores naturais, tome cuidado, velho. Porque você tem que ter um número na forma fatorada. E forma fatorada significa dizer que as bases têm que ser números primos. Então tome cuidado com isso. Vou abrir o chatzinho lá para ver se todo mundo sacou numa boa. Pronto, o Romeu já deu legal aí. E aí, dê uma olhadinha para ver se está de boa. Show. Massinha, vamos nessa então. Então, ó, aproveitando então, já que para se um número ser na forma fatorada, ele tem que ter base formada por... As bases têm que ser números primos, então, vamos lembrar o que são números primos. Agora, se ligue. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em sala lá no nosso curso. Quando se pergunta o que é um número primo, o que mais se escuta é aquele número que só divide por um e por ele mesmo. Só que aí tem um problema, velho. Se você colocar para si que primo é aquele que só divide por um e por ele mesmo, se lhe perguntarem se um é primo, você vai bugar. Porque um divide por um e é ele mesmo. Aí leou. Galera, primos são números que têm exatamente 2 divisores naturais. Primos são números que têm exatamente 2 divisores naturais. Agora, eu quero que você pense no seguinte, eu vou escrever isso. Ter 2 divisores naturais significa ter quantos divisores no total? Pense aí. 2 divisores naturais significa ter quantos divisores? 4. Então, ó, números primos, galera, ó, é o conjunto formado por números que possuem apenas 4 divisores inteiros. Porque se ele tem 2 divisores naturais, ele vai ter um total de 4 divisores, ó. Exemplo, o número 3 é primo, pois seus divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Ele tem 4 divisores inteiros. O número 5 é primo, pois seus divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos 5. O número 9 não é primo. Por quê? Porque seus divisores são mais ou menos 1, mais ou menos 3 e mais ou menos 9. Ou seja, o 9 ele tem mais do que 4 divisores inteiros. Então, ser primo, você pode pensar de duas formas. Ou você pensa que são aqueles que têm 4 divisores inteiros, ou aqueles que têm apenas 2 divisores naturais. Vê se tá de boa aí. Tô com o chat aberto. Vê se tá de boa, por favor. Comendo uma pipoca magrela, ó. Pipoca magrela. De bosta aí? Pipoca é vício, velho. Então pronto, tá de boa, né? Massa. Então, galera, até aqui a gente falou sobre aquela questão de teoria dos números, dividendo, divisor, quociente e resto. A gente falou sobre o que é divisor, divisores versus divisores naturais, processo para obtenção dos divisores, processo para determinação da quantidade de divisores e o que é um número primo. Beleza? Vamos para mais um slide. Primeiro, chamaremos de número composto ou número múltiplo quando esse número possuir mais de 4 divisores inteiros. Ou seja, primos são números que só têm 4 divisores. Se o número tiver mais do que 4 divisores, ele é chamado de número composto ou número múltiplo. Beleza? O 9, por exemplo, se você lembrar, ó, o 9 ele tem mais do que 4 divisores inteiros, então ele é um número múltiplo. Beleza? Então, isso é um número múltiplo. Agora, ó, uma coisa. Primos, 4 divisores. Número múltiplo ou número composto, mais do que 4 divisores. Agora, o 1, ele é exceção. Ele não é nem primo e nem composto. Beleza? Porque o 1, ele não se enquadra em nenhuma dessas duas configurações. E aqui pra gente, essa propriedade 2, a observação 2, só vou colocar porque tá aqui, porque não vai mudar em nada. Leia aí para ver se você concorda e você consegue enxergar. Veja aí, por favor.
todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único como um produto de primos. Pô, é verdade, ó. 2 é primo, 3 é primo, 4 não é primo, mas ele pode ser escrito como um produto de primos, 2 vezes 2. 5 é primo, 6 não é primo, mas 6 pode ser escrito como um produto de primos, 2 vezes 3. Galera, isso é propriedade que, de fato, a gente não precisa se preocupar, tá? De boa? Vê se tá de boa isso aí, por favor. Até aí. Tô com o chat aberto. Ok. Boa. Marcos meteu até o espanhol ali, ó. Yes! Romeu já deu legalzinho também. Show de bola. Massa. Ó, faltam 3 minutos para acabar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer 2 comentários. Você volta lá pro grupo que a gente vai fazer a nossa última reunião ainda, beleza? Vou mandar lá para vocês, tá certo? Aquele mesmo esquema que vocês fizeram, entra rapidinho, foi show de bola. Mas, cadê as lives musicais? É, velho, tem que fazer, né? Aí tem que fazer no Instagram. Galera, se liga, você quer ver como essa propriedade 2 ela não é tão legal? Porque assim, matemática básica é algo que se a gente ficar aqui falando de propriedade, a gente fica até amanhã. Quer ver? Eu vou falar de um aqui, verbalizar. Pense em 2 números consecutivos. Perfeito. Com certeza um deles é divisível por 2. Não é? Agora pense em 3 números consecutivos. Com certeza um deles é divisível por 3. Não é? Agora pense em 4 números consecutivos. Já estava até o que eu vou falar. Com certeza um deles é divisível por 4. Aí o cara vai lá e fala, numa sequência de N números inteiros e consecutivos, um deles é divisível por N. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas se eu pensar no 0, 1, 2 e 3, qual é divisível por 4? Se eu pensar no 0, 1, 2 e 3, qual é divisível por 4? Não entendi. Pensei no 0, 1, 2 e 3. Qual desses que é divisível por 4? O 0. 0 dividido por 4 dá 0. E resta 0. Sacou? 0 é divisível por qualquer número. Então, sempre que você colocar uma lista de N números inteiros e consecutivos, um deles vai ter que ser divisível por N. Isso é óbvio. E você quer ver uma outra também que eu acho que é perda de tempo falar? Com licença aqui, ó. Repare, olhe para esse número X aqui, ó. A forma fatorada dele é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Você quer ver qual é a outra forma que ela fala? X é divisível por 2, X é divisível por 3, X é divisível por 5, X é divisível por 2 vezes 3, X é divisível por 2 vezes 5, X é divisível por 3 vezes 5, X é divisível por 2 vezes 3 vezes 5. Isso é óbvio também, velho. Ou seja, um número, ele tem que ser divisível por qualquer um dos seus fatores, assim como por qualquer produto dos seus fatores. Isso é óbvio. Então, assim, são propriedades que não vale a pena a gente ficar, senão a gente fica 50 anos falando de propriedade, de matemática básica. Galera, vai acabar de novo. Volta para divisores e divisores naturais. Vimos a regra prática para determinação dos divisores naturais de um número. Vimos as observações que para você obter os divisores, os totais, né, os inteiros, basta você inserir os opostos daqueles que a gente obteve pelo processo anterior. Vimos que 1 e menos 1 são divisores universais e vimos que o conjunto dos divisores de um número é finito e aquela que para calcular a quantidade de divisores naturais de um número, fatora o número, pega o expoente da fatoração, soma uma unidade e multiplica. Fizemos esses exemplos. Definimos que números primos são números que têm 4 divisores ou 2 divisores naturais, como você prefira. O 3 é primo, o 5 é primo, o 9 não é primo, porque ele tem mais do que 4 divisores, então ele é composto, beleza? Primo só tem 4 divisores, composto tem mais de 4, 1 é uma exceção. E vimos que todo número maior do que 1, ou ele é, todo número natural maior do que 1, ou ele é primo, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Massa. Então, parte final, hein? Múltiplos. Aqui é a mesma coisa, galera. Múltiplo entra todo mundo, positivo e negativo. Se for só para os naturais, vai ter que aparecer N+, múltiplos naturais.
O que é o conjunto dos múltiplos? É o conjunto formado por todos os números inteiros que A divide. Se você pegar a definição de divisores, ó, era os números que dividem A. Agora é o contrário, são os números que A divide. Ou seja, ó, múltiplos de 5. 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 20. Múltiplos de 7. 0, mais ou menos 7, mais ou menos 14, mais ou menos 21. Perceba que aqui não são os múltiplos naturais de 5, são os múltiplos de 5. Os negativos entram. E perceba logo de cara que 0 é múltiplo universal, 0 é múltiplo de qualquer número, e o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Agora, a observation, lá embaixo, as notações são de múltiplos naturais do 5 e múltiplos naturais do 7. Então, aquela mesma história de múltiplos e de divisores. Então, lá a gente viu um processo prático para a obtenção de divisores. O processo para você obter os múltiplos, sabe o que é, velho? É pegar o número e multiplicar por todos os elementos do conjunto dos inteiros. Lembra aí, qual é o conjunto dos inteiros? 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Aí, por exemplo, múltiplo de 5. Vou botar aqui o laser. Ó, múltiplo de 5. 5 vezes 0, 5 vezes mais ou menos 1, 5 vezes mais ou menos 2, 5 vezes mais ou menos 3. E assim você obtém o conjunto dos múltiplos de um número qualquer. Galera, do mesmo jeito que eu falei, divisor natural é diferente, múltiplo e múltiplos naturais é diferente. Beleza? Então, esse é o conjunto dos múltiplos de um número. E a gente acabou de ver que o 0 é múltiplo de todos os números e que o conjunto dos múltiplos é infinito. Beleza até aí, galera? Tranquilidade? Chatzinho aberto aqui. Ok, Rafael. Massa. Mais uns 2 OKs aí, eu passo adiante. Luiz, ok. Rafael, ok. Então, ok. Massa. Camila também. João Paulo, beleza. Massa. Galera, então vamos nessa. Se liga aqui. Parte final. MMC e MDC. Galerinha, eu queria que você se ligasse numa coisa. Ó. Aqui nessa parte final, tem 2 coisinhas. Uma coisa é você saber calcular o MMC. Você saber calcular o MMC entre 2 ou mais números. Outra coisa é você saber o que você está calculando quando você faz aquele procedimento. E por que é a minha preocupação? Porque você só vai conseguir enxergar que uma questão contextualizada é de MMC ou de MDC se você souber o que é o MMC. Quando você faz aquele negócio, aquela fatoração, 10,20 por 2, por 2, o que aquele resultado que você achou significa? Então se liga. Repare. Dados os múltiplos naturais de 6 e 8, vejamos o que podemos concluir. Primeiro, olha aí para ver se vocês concordam que são os conjuntos dos múltiplos naturais de 6 e 8. Beleza? Agora se ligue. Tirando o 0, porque 0, como é múltiplo de qualquer número, 0 vai ser sempre o menor múltiplo comum entre 2 números. Quando você fala, então, de MMC, você exclui o 0, senão todo MMC daria 0. Eu queria que você olhasse para esses 2 conjuntos e você percebesse o seguinte. Quem é, tirando o 0, a menor interseção, o menor elemento, interseção entre eles, aquele que faz parte de ambos ao mesmo tempo? Analisa aí. Ó. 24, ó, galera. Ó, perceba o seguinte. 24 é o menor múltiplo comum diferente de 0. É a menor interseção, ó. É a menor interseção entre esses 2 conjuntos. Esse número é o MMC. MMC, quando você vai fazer o cálculo, aquele cálculo prático que você faz, o que você está determinando é a menor interseção não nula entre os conjuntos dos múltiplos naturais. É isso que é MMC. Agora, primeira coisa, você não vai fazer assim os múltiplos, né? Você não vai fazer MMC listando. Porque se o cara colocasse aí MMC de 6, 8 e 40, ou de 40, 60 e 200, você não vai ficar fazendo assim. Aí tem aquele dispositivo prático, a fatoração simultânea, lembra? Ó, como é que você faz para determinar o MMC?
por 2 vai dar 3 e 4. Por 2 vai dar 3 e 1. Ou 3 e 2, perdão. Por 2 vai dar 3 e 1. E por 3 vai dar 1 e 1. Quando aqui dá 1 e 1, acabou. Aí você vai fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E perceba que esse número, ó, é o mesmo que a gente achou ali na parte anterior. Esse número, ele é o MMC de 6 e 8. Então, se ligue, ó. Isso que eu achei aqui, ó. Ó, isso que eu achei aqui, ó. Listando os múltiplos naturais de 6 e 8, identificando que era a menor interseção não nula entre esses conjuntos, eu consegui, pelo método prático, fazer dessa forma. E acredito eu que você já deve ter feito esse negócio aqui, ó, 40 milhões de vezes na sua vida. Beleza? Então, olha só. Como você vai determinar MMC de forma prática? Dessa maneira que está nesse slide. Isso não muda. Agora, esse número que você achou, ele é o quê? Ele é a menor interseção não nula entre os múltiplos de 6 e 8. E agora que vem o mais importante. Como saber que uma questão contextualizada é de MMC? Se liga, galera. Leia para você essa situação problema aí, por favor. Leia para você essa situação problema. Se ligue, o que é que temos aí? O que é que temos aí? Foi coincidência, exatamente. Foi coincidência, Gabi. Isso. Bom, se ligue. Galera, diariamente partem de Salvador aviões de 8 em 8 horas para Florianópolis e de 12 em 12 horas para Buenos Aires. A 0 hora, partem simultaneamente aviões para essas duas cidades. Daqui a quantas horas ocorrerá a próxima partida simultânea de aviões para essas duas cidades? Bom, primeiro, é o tipo de questão que, se você não souber de que assunto ela é, você vai fazer na tora. Você vai sair listando. Você vai fazer assim, ó. Salvador, supondo que hoje, agora, seja 0 horas. Você vai fazer 0, é de 8 em 8, é 0, 8, 16, 24, 32, 40. Florianópolis, desculpa, Florianópolis e Buenos Aires. Eu botei Salvador. Vou botar aqui Floripa e Buenos Aires. Floripa e Buenos Aires. Ele parte de Salvador. E aí você vai fazer para Buenos Aires, 0, 12, 24. Você vai achar. Então se liga aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar o que eu escrevi aqui, ó. Se liga. Ó. Em cima, nós temos os horários dos voos que partem de Florianópolis. Daqui a hoje, agora é 0, tá? Como os dois partiram a 0 hora, 0 hora. Como Florianópolis é de 8 em 8, vai ser 0, daqui a 8 horas, daqui a 16 horas, daqui a 24 horas, daqui a 32 horas e assim por diante. Buenos Aires, 0, 12, 24, 36, 48. O que a gente percebe aqui, galera? A próxima partida simultânea, onde é que está aqui, ó? No 24. Concordo? Ou seja, a resposta é daqui a 24 horas. Agora, sabe o que eu queria que você percebesse? O que 0, 8, 16, 24, 32 representam para o 8? O conjunto dos múltiplos naturais. O que 0, 12, 24, 36, 48 representam os múltiplos naturais de 12? Então, ó, o que é esse 24? O que é esse 24? É o menor múltiplo comum entre os múltiplos naturais de 8 e de 12. Em outras palavras, galera, como é que você percebe, ao ler uma questão contextualizada, que se trata de uma questão de MMC, quando existem eventos com simultaneidade de ocorrência? Eventos com simultaneidade
de ocorrência. Eu vou falar aqui 3 exemplos rápidos que eu duvido que pelo menos um deles você nunca viu. Quer ver? Primeiro, o cara fala assim, ó. Um satélite entra em órbita ao redor da Terra de 20 em 20 anos. Um segundo entra em órbita ao redor da Terra de 30 em 30 anos. Ambos estavam simultaneamente em órbita ao redor da Terra no ano de 2000. Qual o próximo ano no qual os 2 satélites entrarão simultaneamente em órbita ao redor da Terra? Pô, se um é de 20 em 20, o outro é de 30 em 30, você vai tirar o MMC de 20 e 30. Velho. Agora você vai fazer o MMC de 20 e 30, vai ter que somar com 2000. Porque se eles simultaneamente haviam entrado em 2000, você vai ter que tirar o MMC para somar com 2000. Quer ver um outro exemplo? João vai à praia de Vilas do Atlântico de 6 em 6 dias. E Maria vai a essa praia de 5 em 5 dias. Sabendo que eles se encontram na praia de Vilas no dia 10 de janeiro de 2018, qual a data do próximo encontro de João e Maria na praia de Vilas do Atlântico? Evento com simultaneidade de ocorrência. Para a galera que vai fazer os vestibulares de medicina, por exemplo, aí o cara fala assim, ó, um paciente deve tomar 3 remédios, um de 1 hora em 1 hora, um outro de 1h30 em 1h30, e um terceiro de 2 horas e meia em 2 horas e meia. Se os 3 remédios são tomados simultaneamente às 9 horas da manhã, qual o horário da próxima vez na qual os 3 remédios serão tomados simultaneamente? MMC. Agora, só uma coisa. Você não vai tirar MMC de 1 hora, 1h30 e 2 horas e meia. Porque MMC, MDC é para número inteiro. Você vai ter que transformar todo mundo para minuto e faz o MMC dos minutos. Então, galera, quando é que você sabe que a questão é de MMC? Eventos com simultaneidade de ocorrência. Queria, então, que você me dissesse aí no chat se está tranquilo a parte de MMC para a gente partir para MDC. Veja aí, por favor. Ok, massa. Show. Show de bola. Então, massa. MMC, você sabe como é que calcula? Fatoração simultânea. E você sabe que quando a questão exige eventos com simultaneidade de ocorrência, é uma questão de MMC. Massa. Galera, bora para MDC agora. Se liga. MDC é o máximo divisor comum. Então, se liga. Dados os divisores naturais de 6 e 8, vamos ver o que a gente consegue concluir. Esses são os divisores naturais de 6 e os divisores naturais de 8. Galera, se você pegar o máximo divisor comum entre 6 e 8, é o 2. Ele é o máximo, ele é o maior divisor comum. Esse número é o MDC entre 6 e 8. Então, o que é MMC? A menor interseção não nula entre os conjuntos dos múltiplos naturais. O que é MDC? É a maior interseção não nula entre os conjuntos dos divisores naturais de números. Beleza? Agora, de novo, você não vai determinar a MDC listando. Também existe um dispositivo prático, que eu não sei se você lembra. Porque MMC você tira toda hora. MDC não. MDC é o seguinte, olha o que você vai fazer. Faremos a fatoração apenas pelos fatores comuns a ambos os números. Ou seja, é muito fácil, galera. Se ligue. Me diga um número que divide os dois ao mesmo tempo. 2. Vai dar 3 e 4. Se fosse MMC, você ia continuar, não ia? Até ficar 1 em 1. MDC, ó, você só vai fazer a fatoração, a divisão pelos fatores comuns, ó. Comuns. Eu lhe pergunto, tirando 1, que é sempre comum, existe algum outro fator que seja comum, tanto ao 3 quanto ao 4? Não. Ou seja, ó, o MDC entre esses dois é 2. Acabou, brother. Só faz isso. Ou seja, o método prático para você determinar a MDC, ele é similar ao método prático do MMC. Coloca os números e faz a setinha. Vai por 2, vai por... A diferença é que no MMC, você vai fatorar por todos os fatores possíveis, até chegar em 1 em 1. E no MDC, você só vai fazer pelos fatores comuns. Só pelos fatores comuns. Então, o que é MDC? Máxima interseção entre os divisores naturais, e o dispositivo prático é similar ao do MMC, com a diferença que você só vai fazer o processo de divisão pelos fatores que forem comuns. Não conte para ninguém não, viu? Porque é máximo divisor comum. Máximo divisor comum. É claro que você só pode fazer pelos divisores comuns. Agora, se ligue.
Como identificar que uma questão contextualizada é de MEDC? Leia para você. Aliás, antes, bora fazer só um comentário. Números primos entre si. São números cujo MEDC vale 1. Ó. Perceba que todos esses grupos de números que eu coloquei, o máximo divisor comum entre eles é 1. O MEDC é 1. Quando o MEDC entre dois números é 1, ou entre três números é 1, no caso aqui do exemplo D, eles são chamados de números primos entre si. Queria que você se ligasse que ser primo e ser primo entre si não tem nada a ver. Viu? Beleza? Para a gente ver a questão contextualizada, eu vou voltar para o chat aqui. Galera, estou no chat, no bate-papo. Quero saber se está tudo de boa até aí. Tá de boa, massa. De boa, tá fera. Beleza. Show demais. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Agora eu queria que vocês dessem uma lidinha nisso aqui, ó. Se liga. Dê uma lidinha nisso aqui, nesse texto, ó. Leia para você aí, por favor. Com certeza. Massa, galera. Então vamos ver aqui, ó. Reparem. Se liga. Sueli, guia de turismo, organizou uma recepção a um grupo de estudantes que visitou o Pelourinho. Ela distribuiu a todos, e em quantidades iguais, 30 chaveiros e 20 camisetas, sem sobrar nenhum objeto. Qual o número máximo de pessoas que tinha esse grupo? Bom, primeiro, ó, esqueça essa informação aqui, ó. Esqueça isso aqui. Isso aqui não me interessa. Eu só quero que você olhe para esses 30 chaveiros. Olha o que ele está dizendo. Existe um grupo de estudantes e a Sueli tem que distribuir a todos esses estudantes, que eu não sei quantos são, em quantidades iguais e sem sobra 30 chaveiros. Esquece as 20 camisas. Galera, primeiro, você concorda, ó, que para repartir igualmente 30 chaveiros entre esses estudantes, o número de pessoas tem que ser qualquer divisor natural de 30. Ou seja, eu podia, por mais que uma pessoa não seja um grupo, mas dá para dividir 30 chaveiros para uma pessoa, essa pessoa pega os 30. Dá para dividir 30 chaveiros para duas pessoas, cada pessoa recebe 15. Dá para distribuir 30 chaveiros para 3 pessoas, cada uma recebe 10. Agora, ó, não dá para distribuir, pelas condições da questão, 30 chaveiros para 4 pessoas. Para 4 não dá, porque 30 não é divisível por 4. Então, sabe qual é a primeira coisa que eu queria que você percebesse? Quando ele diz, no enunciado, que ele vai distribuir 30 chaveiros para as pessoas em quantidades iguais e sem sobras, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é a quantidade de pessoas do grupo tem que ser um dos divisores naturais de 30. Agora, vamos lá. Agora eu quero que você faça o seguinte, ó. Esqueça os 30 chaveiros. Esqueça os 30 chaveiros e só pense nas 20 camisetas. Galera, de forma análoga, se eu vou distribuir 20 camisetas entre as pessoas do grupo, sem sobra de objetos e em quantidades iguais, o número de pessoas tem que ser qualquer um dos divisores naturais de 20. Concorda? Se você vai distribuir 30 chaveiros em quantidades iguais e sem sobra, a quantidade de pessoas tem que ser um divisor dos 30. Mas se você também vai ter que distribuir 20 chaveiros sem sobra em quantidades iguais, a quantidade de pessoas tem que ser um dos divisores de 30, ou de 20, né? De 30 e de 20. Agora, vem cá. Ele só quer distribuir 30 chaveiros, ele só quer distribuir 20 camisetas, ou ele quer distribuir os 30 chaveiros e as 20 camisetas? Ele quer os 30 chaveiros e, ó, galera, as 20 camisetas. Então, a minha pergunta para você é: o número de pessoas do grupo tem que ser
só divisor de 30, só divisor de 20, ou tem que ser um divisor comum entre 20 e 30? Tem que ser um divisor comum. Massa. Só que existem vários divisores comuns. Qual é o comando que vai fazer você perceber que essa questão é de MDC? Minha galera, o comando que vai fazer você perceber que essa questão é de MDC é esse aqui, ó. Qual é o número máximo de pessoas que tinha nesse grupo? Ou seja, quando é que uma questão contextualizada é de MDC? Quando você tiver divisão em partes iguais, sem sobra, e vier um extremo na questão, no comando, ou máximo ou mínimo. Se viesse mínimo, seria de MDC também, eu vou te explicar já já. Vamos primeiro matar a questão. Eu queria que você olhasse, então, para os conjuntos aí dos divisores de 30, dos divisores de 20, dos divisores naturais. Qual seria a resposta? A resposta seria o quê? 10, ó, galera. Ó, o maior divisor comum entre 20 e 30 é 10. Só que eu te pergunto, você ia fazer assim, listando? Claro que não. O que você ia fazer? Você ia fatorar o 30 e o 20 simultaneamente e ia dividi-los apenas pelos divisores comuns, que são só o 2 e o 5. Os únicos divisores comuns entre 30 e 20 é 2 e 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Então, se ligue. Quando é que a questão é de MMC? Eventos com simultaneidade de ocorrência. Quando é que a questão é de MDC? Quando você tem divisão em partes iguais, sem sobra, com a palavra máximo ou mínimo no enunciado, no comando. E aí eu queria te chamar a atenção para isso, porque tem uma galera que pensa assim, ó. MDC, máximo divisor comum, tem que aparecer máximo no texto. MMC é mínimo múltiplo comum, tem que aparecer mínimo no texto. Não. Aparecer máximo ou mínimo, a resposta vai ser, a questão vai ser de MDC. Você quer ver? Você quer ver? Olhe só para o comando. Eu queria que você desse uma lida no comando. Eu vou destacar o comando. Por favor, leia o comando para você aí. Lê o comando. Você sabe qual seria um comando usando a palavra mínimo para você ter que fazer a mesma coisa que você fez? Se ele falasse assim, ó. O número de pessoas do grupo para que a quantidade de objetos recebidas por cada uma seja a mínima. Ou seja, pense comigo. A quantidade de objetos que cada pessoa vai receber vai ser a mínima quando o número de pessoas do grupo for a máxima. Então, sempre que uma questão falar de divisão em partes iguais e sem sobra, e tiver máximo ou mínimo no texto, desconfie logo que a questão é de MDC. E aí eu queria, vou falar mais de uma observaçãozinha final, mas eu queria que você anotasse aí, ó, no seu modo, para depois você fazer a questão 13, tá? Na verdade, você vai poder fazer todas as questões de matemática básica depois dessa aula de hoje. Mas essa aqui fala sobre MDC, eu queria que você anote aí, questão 13, tá? Para a galera que ainda não tem um módulo físico, você tem um módulo, esse capítulo de matemática básica, eu mandei ele digitalizado lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Massa. Então, galera, MMC, eventos com simultaneidade de ocorrência. MMC, eventos com simultaneidade de ocorrência. MDC, divisão em partes iguais, sem sobra, com os comandos máximo e mínimo no texto. Vou aqui para o nosso chatzinho, ver se está tudo bem. Pronto, de boa, é isso aí, Romeu. E aí, galera, tudo bem? Vocês identificaram, conseguiram perceber quando é que a questão é de MMC e quando a questão é de MDC? Vê se está de boa aí. Igor de boa. Rafael também. Massa. Show. Então não deixe de fazer essa questão 13, tá? E aí se liguem, ó. Para a gente ir para a parte final. MMC, simultaneidade de ocorrência. MDC, divisão em partes iguais, sem sobra, com comando máximo ou mínimo. E aí, minha galera, para terminar, duas observações. A primeira, dado 2 ou mais números na forma fatorada, podemos definir MMC e MDC de outra forma. Ó, MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e também os fatores não comuns.
E MDC é o produto dos fatores comuns elevados aos menores expoentes. Não é tão autoexplicativo, não. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó. Tire uma foto aqui, você deve estar com o seu celular na mão, sei lá. Tire uma foto aqui, ou então você pode até estar assistindo a aula pelo celular, né? Aí já não vai ficar mais difícil. Mas eu queria que você tirasse uma foto dessa parte aqui, ó. Disso tudo aqui. Para eu colocar um exemplo numérico aqui para a gente fazer. Ó. MMC, produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. MDC é o produto dos comuns elevados aos menores expoentes. De novo, ó, não é algo tão direto. Então, eu quero colocar um exemplo numérico. Viaje aqui comigo. Viaje aqui comigo. Massa, show de bola. João Paulo printou e vai mandar no grupo. Galera, por que eu estou pedindo para que vocês deem essa printada? Ó, se ligue. Imagine que você tem esses números A e B na forma fatorada. E eu quero calcular o MMC e o MDC. Pense comigo, como eu disse para vocês no comecinho da nossa aula. Essa aula é muito técnica. Se você não soubesse a observação que eu acabei de fazer, você teria que fazer, ó, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 5 é 180. Então, A vale 180. Aí você vai ter que pegar 2 vezes 27, ou seja, você vai ter que transformar A e B no número e fazer aquela fatoração simultânea. O que está sendo dito lá? MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. Se ligue, olha aqui para a tela. 2 é um fator comum, ó. 2 tem tanto no A quanto no B. Segundo o que a gente acabou de ver, o MMC, quando o fator é comum, você vai pegar o MMC elevado ao maior expoente, ó. Como 2 é maior do que 1, esse 2 daqui vai embora, eu vou pegar o 2 ao quadrado. 3 também é um fator comum, ó. Aqui é 3 ao quadrado, aqui é 3 ao cubo. Como eu tenho que pegar os fatores comuns elevados ao maior expoente, eu não vou colocar 3 ao quadrado, eu vou colocar 3 ao cubo. É isso que ele está dizendo, ó. O MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. Galera, como o 5 não é comum, ele já entra logo no MMC. E como o 7 também não é comum, o 7 à quarta vai entrar direto no MMC. Ou seja, ó, quem é o MMC? Ó, 2 ao cubo, ou 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 5, vezes 7 à quarta. Foi isso que ele quis dizer lá naquela observação anterior. Ó. O MMC é o produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes pelos fatores não comuns. E MDC, galera, deixa eu pegar aqui agora, ó. MDC, deixa eu liberar aqui. MDC, você só vai pegar os comuns elevados aos menores expoentes. Então, ó, 2 ao quadrado ou 2, no MDC só entra o 2. 3 ao quadrado ou 3 ao cubo, 3 ao quadrado, porque você vai pegar o menor expoente. 5 não é comum, vai embora. 7 não é comum, vai embora. O MDC é simplesmente 2 vezes 3 ao quadrado. Então, é isso que foi dito no slide anterior. MMC, produto dos fatores comuns elevados aos maiores expoentes e os fatores não comuns. E MDC é apenas fatores comuns elevados aos menores expoentes. Então, isso foi o que estava sendo dito lá no slide anterior. Deixa eu botar no chat aqui. A galera sacou o que eu fiz aí, minha gente? Estou no chat aberto aqui. Ana, sim. Massa, beleza. Então, show. Se ligue. O que eu estou querendo lhe dizer, galera? Tudo é técnica. Enzo também. Tudo é técnica. Se o cara... Com licença aqui, viu? Ó, com licença. Se eu te peço para calcular... Por exemplo, vamos para essa questão. Se eu te pedir para calcular o MMC e o MDC entre 40 e 320, você vai fazer fatoração simultânea. 400, 320, pau. Já foi. Só que nesse caso aqui, eu tenho uma forma fatorada dos números, velho. Então, existe também essa observação que é para determinar MMC e MDC quando você conhece a forma fatorada. Beleza? E a última observação.
a última coisa de matemática básica. Não é para o Enem, viu? Nunca vi isso cair no Enem. Mas se você vai fazer outros vestibulares, isso é importante. Ó, sendo A e B dois números naturais, o produto do MMC pelo MDC tem que ser sempre igual ao produto entre os números em questão. Ou seja, você tem dois números. Galera, essa propriedade só vale para dois números. Se forem três, já não vale. O que está sendo dito? O produto do MMC pelo MDC de dois números tem que ser igual ao produto desses dois números. Eu não sei se você lembra. A gente usou, no slide de introdução a MMC e MDC, a gente usou o exemplo do 6 com 8. A gente calculou o MMC do 6, a gente calculou o MMC entre o 6 e o 8 e o MDC entre o 6 e o 8. Sabe o que eu estou querendo dizer? Como vimos anteriormente, a propriedade está dizendo isso aqui, ó, que se você multiplicar o MMC de 6 e 8 com o MDC de 6 e 8, isso vai ter que dar o produto de 6 por 8. MMC de 6 com 8, eu não sei se você vai lembrar lá atrás, deu 24. E o MDC deu 2. Ou seja, vai ficar assim, ó. 24 vezes 2 tem que ser igual a 6 vezes 8. E, galera, obviamente que 48 é igual a 48. Então, isso aí é uma propriedade entre MMC e MDC. O produto do MMC com MDC tem que ser igual ao produto dos números em questão. Só vale para dois números, hein? Só vale para dois números. Agora, se vocês pararem para analisar, galera, ó, é algo muito técnico. É algo muito técnico. Esse assunto, esse capítulo de matemática básica, ele é muito mais técnico, ele é muito mais denso, ele é muito mais carregado do que razão, proporção, etc. Sacaram? Vê se está tudo bem, galera. Alguma coisa dessa aula ficou duvidosa aí para vocês e tal. Estou com o chatzinho aberto aqui para ver. Tá tudo de boa? Tega. Ô, meuzão, a questão 13, tenta fazer vocês, que aí eu mando, amanhã eu mando ela resolvida amanhã para vocês. Agora, olha só, se vocês quiserem, mas se quiser, você pode fazer o seguinte, ó, viu, galera? É uma das coisas que eu queria falar com vocês. Depois eu vou mandar um áudio no nosso grupo, mas assim, primeiro, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui, ó, eu não sei se você já segue, deixa eu ver aqui, brother. Rapidão, tá? Ó, @Rodrigo Schiffler. Pronto, eu vou fazer isso. Ó, isso que eu acabei de colocar aqui para vocês é o meu perfil no Instagram. Ontem eu fiz uma live de 1 hora com um professor amigo meu chamado Adroaldo, professor Adroaldo Lima. E o nome da nossa live foi Top 5. O que a gente abordou nessa live? Os 5 principais erros dos estudantes e das estudantes na prova do Enem. Aqueles erros, aqueles equívocos que você cai direto no distrator. Eu coloquei, essa live demorou 1 hora, né? Ela tá nos meus stories, eu coloquei lá. Aí, ó, Romeu, e também quem quiser, a última questão da live, para você, de repente, se você não quiser ver a live toda, mas a última questão da live que eu coloquei foi exatamente essa questão sobre a questão 13. Aí, se você quiser, você bota um pouquinho antes, vai ter uma explicaçãozinha rápida comigo e com o professor Adroaldo sobre o que eu acabei de falar para vocês. MMC é quando eventos com simultaneidade de ocorrência, MDC, divisão em partes iguais, sem sobra, ou seja, tá essa questão resolvida lá. Beleza, Romeu? Então, não vou nem mandar no grupo. Tá resolvida lá no Instagram. Então, você bota lá no @Rodrigo Schiffler, acessa o Stories, pega o ao vivo de ontem e coloca lá no finalzinho que vai estar resolvida. Beleza? Bem autoexplicativa lá. Tranquilidade, irmão? Beleza, prof. Bom, enquanto fica aqui aguardando a resposta, aí eu queria fazer também o seguinte, galera, ó, se liga aqui. A gente terminou, então, matemática básica. O capítulo 1 do módulo da gente, você já pode fazer todas as questões. Beleza, Romeuzão, tranquilo. Então, acessem lá, viu, galera? Acessem lá também, porque ficou legal. Foram várias dicas massa, não sei se alguém acompanhou, mas foi legal pra caramba a live. E vão ter outras também. Bom, beleza, então a gente tem isso. Outra coisa que eu queria também que vocês depois fizessem é que vocês se inscrevessem no canal do YouTube, que é Professor Rodrigo Schiffler. Por quê? Porque eu quero ver com vocês também
de fazer aulas com vocês ao vivo no YouTube. Só que, no caso, ao vivo só com vocês, né? Não vai ser ao vivo para todo mundo. Eu vou colocar via link, eu mando o link para vocês no grupo e vocês acompanham. Então, lá na minha bio, no Instagram, também tem o link do meu canal no YouTube. Aí eu queria que vocês entrassem lá, porque eu estou pensando em fazer, de repente, a aula da próxima semana via YouTube Studio para ver como é que a gente faz. De repente, é outra forma que você pode até achar mais legal do que via Zoom. Uma outra coisa, o nosso grupo do Google Classroom, que eu já mandei o código ali no nosso grupo, eu vou sempre armazenar lá aulas, slides, informações, é o nosso QG. Nosso quartel-general vai ser lá no Google Classroom. Então, eu peço a vocês que entrem, lá já tem slides, tá? Eu vou sempre alimentar isso aí. E eu vou começar a colocar na véspera da nossa aula, lá no Google Classroom, no caso, na segunda-feira, eu coloco lá para vocês o tema da aula da semana seguinte, o arquivo em PowerPoint e o link, seja da sala do Zoom, ou seja, da aula no YouTube Studio. Beleza, galera? Então, entra lá no Google Classroom e vai acabar aqui a aula. Eu vou mandar uma mensagem de áudio agora lá no nosso grupo. Valeu? Obrigado pela atenção de vocês, viu? Fiquem aí em paz e tamo junto. Valeu? Tchau, tchau. Fechou. Porra.